Título: Alarme no Palácio. Vazam documentos de divórcio de Kate Middleton e William, após reunião urgente no último domingo. Uma situação delicada surpreendeu a família real britânica. Após uma reunião urgente no Palácio de Kensington, começou a circular a notícia de que documentos de divórcio de Kate Middleton e William haviam vazado. A notícia abalou o público e aumentou os rumores de crise no casamento real. Segundo fontes próximas, o casal passava por um momento de tensão há algum tempo e tentava manter os problemas longe dos holofotes. Porém, o vazamento desses documentos comprometedores expôs a situação e imediatamente gerou alarme. O Palácio Real emitiu uma declaração breve, afirmando que os documentos são falsos e que a família está unida e empenhada em enfrentar quaisquer desafios juntos. No entanto, a polêmica continua a repercutir e a deixar o público ansioso por mais informações. Enquanto isso, a imprensa e as redes sociais estão repletas de teorias e especulações sobre os motivos do possível divórcio. Alguns apontam diferenças de personalidade, outros sugerem infidelidades ou até mesmo pressões externas. Até que a verdade seja revelada, o mundo aguarda ansiosamente por mais detalhes sobre esse alegado incidente no casamento real. Título: Aumenta a especulação sobre o divórcio de Kate Middleton e William após vazamento de documentos. As suspeitas de que o casamento de Kate Middleton e William estava enfrentando problemas se intensificaram com o vazamento dos documentos de divórcio. A notícia causou um alvoroço na mídia e trouxe à tona uma série de questionamentos. Os documentos em questão continham detalhes sobre as questões legais e financeiras envolvidas em um possível divórcio. Além disso, afirmavam que a separação já estava em andamento, o que chocou os fãs do casal real. Embora o Palácio de Kensington tenha negado veementemente a autenticidade dos documentos, a especulação continua a crescer. Muitos se perguntam se os rumores de crise no casamento são verdadeiros e quais seriam os motivos por trás disso. Agora, os tabloides estão repletos de especulações sobre os possíveis motivos por trás do divórcio de Kate Middleton e William. Algumas fontes afirmam que a pressão constante da vida pública pode ter desgastado o relacionamento do casal real. Outros sugerem que diferenças irreconciliáveis de personalidade e objetivos de vida podem ter contribuído para a crise matrimonial. Além disso, há rumores de infidelidades por parte de um dos cônjuges, o que adiciona ainda mais drama ao caso. Título: Aumentam as suposições sobre o divórcio de Kate Middleton e William após vazamento de documentos. O vazamento dos documentos de divórcio de Kate Middleton e William desencadeou uma série de suposições e teorias sobre o fim do casamento real. Embora o Palácio de Kensington tenha negado a autenticidade dos documentos, a mídia e o público continuam a buscar respostas sobre o que pode ter levado ao possível divórcio. Uma das especulações mais comentadas é a influência das diferenças de personalidade entre o casal. Fontes próximas afirmam que Kate é mais reservada e discreta, enquanto William gosta mais da vida pública. Essas discrepâncias podem ter causado tensões e desgastes ao longo do relacionamento. Além disso, a pressão constante da mídia e da vida pública sobre Kate e William também é mencionada como um fator que pode ter contribuído para a crise matrimonial. A exposição constante e as expectativas da realeza britânica podem ter sobrecarregado o casal, dificultando a manutenção de um relacionamento saudável. Com o vazamento dos documentos de divórcio de Kate Middleton e William, surgiram novas especulações sobre a possível influência das pressões externas no casamento real. Alguns veículos de comunicação levantam a hipótese de que a família real britânica estaria enfrentando uma série de desafios políticos e diplomáticos, o que poderia ter impacto direto no relacionamento do casal. Além disso, fontes próximas afirmam que a intensa agenda de compromissos reais pode ter sobrecarregado Kate e William, deixando pouco tempo para a dedicação exclusiva ao casamento. A constante exposição midiática e as expectativas da sociedade em relação à realeza também podem ter gerado um clima de pressão constante sobre o casal, tornando difícil a manutenção de um relacionamento saudável. Título: Vida pública e pressões externas são apontadas como possíveis causas para o divórcio de Kate Middleton e William. Os recém-vazados documentos de divórcio de Kate Middleton e William têm gerado ainda mais especulações sobre as causas do possível fim do casamento real. Entre os fatores discutidos, a influência da vida pública e das pressões externas tem sido apontada como uma das possíveis razões. De acordo com fontes próximas ao casal,
constante exposição midiática e as expectativas da sociedade em relação à realeza britânica têm tido um impacto significativo na relação de Kate e William. A necessidade de cumprir agendas reais e lidar com compromissos públicos intenso pode ter deixado pouco tempo para a dedicação exclusiva ao casamento, gerando um clima de pressão constante. Além disso, alguns veículos de comunicação levantam a hipótese de que a família real esteja enfrentando desafios políticos e diplomáticos, o que poderia ter influenciado diretamente o relacionamento do casal. Esses fatores externos, somados às diferenças de personalidade e objetivos de vida, podem ter contribuído para a crise matrimonial de Kate Middleton e William. A imprensa tem levantado a possibilidade de problemas financeiros serem um dos motivos para a crise no casamento real. Segundo informações não confirmadas, o casal estaria enfrentando dificuldades financeiras devido aos altos custos de manter o estilo de vida real. A necessidade de cumprir compromissos e a pressão para manter a imagem pública impecável podem ter levado a gastos excessivos, contribuindo para a instabilidade financeira. Esses problemas financeiros podem ter gerado atrito e desentendimentos entre Kate e William, colocando ainda mais pressão sobre o relacionamento já abalado pelas diferenças de personalidade e objetivos de vida. Título: Possíveis problemas financeiros levam ao vazamento de documentos de divórcio de Kate Middleton e William. Os recentes rumores sobre o possível divórcio de Kate Middleton e William ganham mais força com especulações sobre problemas financeiros enfrentados pelo casal real. Fontes próximas afirmam que os altos custos para manter o estilo de vida real podem ter levado a dificuldades financeiras, contribuindo para a instabilidade no relacionamento. De acordo com informações não confirmadas, Kate e William estariam enfrentando gastos excessivos devido à necessidade de cumprir compromissos e manter uma imagem pública impecável. Essa pressão financeira pode ter gerado atrito e desentendimentos entre o casal, agravando ainda mais a crise matrimonial já abalada pelas diferenças de personalidade e objetivos de vida. Embora o Palácio de Kensington tenha negado a autenticidade dos documentos de divórcio vazados, o boato sobre problemas financeiros continua a circular, alimentando o frenesi da mídia e do público, em busca de respostas sobre o futuro do casamento real. Título: Problemas de comunicação são apontados como motivo para o divórcio de Kate Middleton e William. Entre as possíveis razões para o divórcio de Kate Middleton e William, os problemas de comunicação vêm ganhando destaque. Fontes próximas ao casal afirmam que a falta de diálogo e entendimento mútuo tem sido um fator crítico no relacionamento. Segundo relatos, Kate e William encontravam dificuldades para expressar suas necessidades e preocupações um ao outro, resultando em mal-entendidos e ressentimentos acumulados ao longo do tempo. Essa falta de comunicação efetiva teria contribuído para a deterioração do casamento real. Além disso, a pressão constante da vida pública e o rigoroso protocolo real podem ter dificultado ainda mais a comunicação aberta e honesta entre o casal. A necessidade de manter uma imagem impecável e cumprir as expectativas da realeza britânica pode ter levado ao silenciamento de sentimentos e frustrações, agravando os problemas existentes. Surgiram especulações de que problemas de comunicação entre o casal teriam contribuído para a crise matrimonial. Fontes próximas afirmam que a falta de diálogo e entendimento mútuo foi um fator crítico no relacionamento. Segundo relatos, Kate e William enfrentavam dificuldades para expressar suas necessidades e preocupações um ao outro, o que resultou em mal-entendidos e ressentimentos acumulados ao longo do tempo. Essa falta de comunicação efetiva teria desgastado a relação e levado ao possível divórcio. Além disso, a pressão constante da vida pública e as expectativas da realeza britânica podem ter dificultado ainda mais a comunicação aberta e honesta entre o casal. A necessidade de manter uma imagem impecável e cumprir o rigoroso protocolo real pode ter levado ao silenciamento de sentimentos e frustrações, agravando os problemas existentes. Título: Aumentam as especulações sobre o divórcio de Kate Middleton e William após o vazamento de documentos. O vazamento dos documentos de divórcio de Kate Middleton e William. A notícia abalou o público, que agora está ansioso por mais informações sobre o assunto. As teorias e os boatos nas redes sociais também estão se intensificando, além das questões já levantadas como diferenças de personalidade e pressões externas. Algumas fontes sugerem que problemas de confiança podem ter contribuído para a crise matrimonial. A falta de confiança mútua
pode ter gerado desentendimentos e distanciamento emocional entre o casal. Outro ponto que tem sido discutido é a influência da família real no relacionamento de Kate e William. A pressão de manter as tradições e cumprir as expectativas da realeza britânica pode ter exercido um peso significativo sobre o casal, afetando sua felicidade e bem-estar. Título: possibilidade de traição é especulada como motivo para o divórcio de Kate Middleton e William. Após o vazamento dos documentos de divórcio de Kate Middleton e William, surgiram especulações sobre a possibilidade de uma traição ter contribuído para a crise matrimonial. Embora não haja confirmação oficial, rumores circulam sobre supostos casos extraconjugais envolvendo um dos cônjuges. Fontes próximas afirmam que a falta de fidelidade pode ter abalado a confiança e o compromisso do casal, aumentando as tensões no relacionamento. A mídia e as redes sociais também têm alimentado essas especulações, buscando evidências ou pistas que sustentem a teoria da traição. Os boatos sobre o divórcio de Kate Middleton e William ganham cada vez mais força com a especulação de que outra pessoa poderia estar envolvida no relacionamento. Embora não haja evidências concretas, a mídia e as redes sociais têm levantado a possibilidade de uma terceira pessoa ter causado a crise matrimonial. Além disso, surgiram rumores de que a pressão constante da família real e a falta de privacidade também podem ter contribuído para o desgaste do casamento. A falta de espaço pessoal e a constante atenção dos holofotes podem ter sobrecarregado o casal, dificultando a construção de um relacionamento saudável. O possível divórcio de Kate Middleton e William tem despertado a curiosidade do público sobre a situação atual do casal real. Embora o Palácio de Kensington tenha negado os documentos de divórcio vazados, as especulações continuam a crescer. Uma das teorias levantadas é a influência das diferenças culturais no relacionamento. Kate Middleton é de origem inglesa e William é membro da realeza britânica, o que pode ter gerado conflitos de valores e tradições familiares. Essas discrepâncias podem ter contribuído para a crise matrimonial e o possível fim do casamento. Além disso, há rumores de que a falta de privacidade e a constante exposição midiática também tenham afetado o relacionamento do casal. A pressão de estar constantemente sob os holofotes e a falta de espaço pessoal podem ter gerado desgaste emocional e dificultado a construção de uma vida conjugal saudável. Título: aumenta a preocupação com o divórcio de Kate Middleton e William após vazamento de documentos. O vazamento dos documentos de divórcio de Kate Middleton e William tem deixado o público cada vez mais preocupado com o futuro do casamento real. A notícia abalou os admiradores do casal e gerou uma onda de especulações sobre os motivos que levaram à possível separação. Entre as teorias que surgiram, uma delas aponta para possíveis problemas de comunicação entre Kate e William. Fontes próximas ao casal revelam que a falta de diálogo e entendimento mútuo tem sido uma questão recorrente na relação. A dificuldade em expressar emoções e resolver conflitos pode ter contribuído para o desgaste do casamento. Além disso, há rumores de que a falta de privacidade e a constante exposição midiática também tenham desempenhado um papel importante na crise matrimonial. A pressão de manter a imagem pública e cumprir as expectativas da realeza britânica pode ter sido um fator de estresse constante para o casal. O vazamento dos documentos de divórcio de Kate Middleton e William causou um alvoroço não apenas na família real britânica, mas também no público em geral. O assunto se tornou ainda mais preocupante quando especulações sobre a possibilidade de problemas de saúde terem contribuído para a crise matrimonial começaram a surgir. Embora não haja informações oficiais que confirmem tais rumores, algumas fontes próximas ao casal afirmam que Kate estaria passando por um período de instabilidade emocional, o que poderia ter afetado o relacionamento. Além disso, a pressão constante da vida pública e as demandas da realeza britânica podem ter aumentado o nível de estresse e contribuindo para o desgaste do casal. Essas teorias sobre problemas de saúde têm gerado uma onda de preocupação entre os fãs do casal real, que esperam por uma resposta oficial para entender melhor o que está acontecendo. Enquanto isso, a especulação continua a crescer, deixando todos ansiosos por mais informações. A possível crise no casamento de Kate Middleton e William tem gerado grande preocupação entre os fãs do casal. Além dos rumores de problemas de comunicação, diferenças culturais e pressões externas,
especula-se agora que questões de saúde possam estar afetando a relação. Algumas fontes sugerem que Kate estaria passando por um período de instabilidade emocional, o que poderia estar afetando negativamente o casamento. O estresse constante da vida pública e as demandas da realeza britânica podem ter contribuído para essa situação. No entanto, é importante ressaltar que essas informações não foram confirmadas oficialmente, são apenas especulações. O público aguarda ansiosamente por uma declaração oficial do casal ou do Palácio de Kensington para esclarecer a situação. A possível crise no casamento de Kate Middleton e William também tem gerado preocupações sobre o impacto que isso poderia ter na monarquia britânica. Especula-se que a separação do casal real poderia afetar a estabilidade e a tradição da família real, bem como a popularidade da instituição. Além disso, algumas fontes próximas ao casal afirmam que a situação tem sido especialmente difícil para os filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. A possível separação dos pais pode ter um impacto emocional significativo nas crianças, que terão que lidar com os desafios de uma nova dinâmica familiar. No contexto político também surgem questionamentos sobre o papel de Kate Middleton como possível rainha consorte no futuro. Com a crise no casamento, a incerteza sobre sua participação e influência na realeza britânica, que poderia trazer mudanças na estrutura da monarquia. As tensões entre Kate Middleton e William têm crescido nos últimos meses, levantando questionamentos sobre a possibilidade de um divórcio iminente. Rumores indicam que a falta de tempo de qualidade juntos tem afetado negativamente o casamento real. De acordo com fontes próximas ao casal, a agenda lotada de compromissos reais tem deixado pouco espaço para a dedicação exclusiva ao relacionamento. Kate e William têm sido constantemente solicitados em eventos públicos e viagens oficiais, o que tem gerado um desgaste emocional e físico. Além disso, a pressão de manter a imagem pública impecável e cumprir as expectativas da sociedade também tem causado tensões entre o casal. A constante exposição midiática e o escrutínio público podem levar a um maior distanciamento emocional e à perda de intimidade. As especulações sobre o divórcio de Kate Middleton e William aumentaram ainda mais depois do vazamento dos documentos. Rumores indicam que a falta de compatibilidade entre os dois poderia ser um dos motivos para o término do casamento real. Fontes próximas ao casal afirmam que Kate e William possuem personalidades e interesses muito diferentes. Enquanto Kate é mais reservada e discreta, William gosta de estar no centro das atenções. Essas diferenças podem ter causado atritos e tensionado a relação ao longo do tempo. Além disso, a pressão constante de manter a imagem pública impecável e cumprir as expectativas da realeza britânica pode ter agravado as divergências entre os dois. A necessidade de representar a monarquia de forma exemplar e satisfazer os desejos da sociedade pode ter gerado um ambiente de estresse constante no casamento real. As especulações sobre o divórcio de Kate Middleton e William continuam a ganhar força, levantando a possibilidade de problemas de confiança no casamento real. Fontes próximas afirmam que a falta de confiança mútua pode ter sido um fator determinante na crise matrimonial. Rumores sugerem que episódios passados de indiscrição e deslealdade teriam abalado a confiança entre o casal, resultando em tensões e distanciamento emocional. Essa falta de confiança pode ter se intensificado ao longo do tempo, levando ao possível divórcio. É importante ressaltar que essas informações são apenas especulações e não há evidências concretas que confirmem tais relatos. Título: A especulação sobre o divórcio de Kate Middleton e William aumenta após o vazamento de documentos comprometedores. Diferenças de personalidade, pressões externas e problemas financeiros são apontados como possíveis motivos para a crise matrimonial. Além disso, questões de comunicação e confiança também são mencionadas como fatores que contribuíram para o desgaste do relacionamento. O futuro do casamento real permanece incerto, enquanto o público aguarda por mais informações e uma declaração oficial do casal ou do Palácio de Kensington.